Gente, olha só, molecada, criança e a tecnologia. Eu já cheguei à conclusão, nós já aprendemos aqui, que não é tirar a tecnologia das mãos das crianças. Não tem jeito. As escolas, o mercado de trabalho futuramente, a tecnologia está aqui e ela não vai sair. Ela veio para ficar. Mas quais os limites de usar essa tecnologia de acordo com cada idade da criança? Como que a gente insere a tecnologia a elas? É que o Vitor Cardoso está com a gente ao vivo e vai nos ajudar com essa informação, né, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Exatamente, vamos falar sobre essa palavrinha, limites. As crianças precisam pelo menos ter limites, né, nesse uso, aí, nessa exposição a essas telas. E em fevereiro do ano passado, teve um documento ali da Sociedade Brasileira de Pediatria que realmente impôs esses limites. E a gente veio conversar sobre isso com a neuropsicopedagoga, tá vendo? É grande o nome. A Loli, a Maria Carolina Loli aqui, nossa parceira. Esse documento é bem sério, né? E fala exatamente ali a questão das idades, o tempo de exposição. Vamos explicar certinho para os papais, para as mamães ali entenderem como que é isso. Isso mesmo, Vitor. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que até os 2 anos de idade as crianças não tenham exposição, não tenham contato com telas, porque também não existe essa necessidade, né? A partir, então, dos 2 anos até os 6 anos de idade, o documento informa que seria, assim, aceitável 1 hora de tela ao dia. Depois dos 6 anos até os 12 anos de idade, 2 horas de tela. E a partir dos 12 anos, 3 horas de tela no máximo por dia. Isso porque a exposição de tela, ela pode ser muito prejudicial, principalmente na fase do desenvolvimento, né? Na fase do crescimento ali. As crianças, elas precisam de outros estímulos que não sejam somente a exposição às telas, né? Somente a luz do celular, os sons, né, que vêm do celular. As crianças precisam diversificar esses estímulos que elas são expostas. Mas esse documento é de fevereiro, ou seja, claro, a pandemia já existia, não tão intensa aqui no Brasil. Esse documento veio logo nesse início aí. Durante a pandemia, ficou mais difícil, por exemplo, com as aulas online. A aula ali dura 3 horas, 4 horas, ainda já derruba esse limite, né, desse documento. Como controlar tudo isso, sabendo aí que a pandemia, então, nesse caso, pode ter piorado essa situação? Com certeza. O grande X da questão, Vitor, é a gente controlar essa exposição dessas crianças para o que seja realmente, de fato, necessário, né? Então, as crianças, elas precisam de brincadeiras, as crianças precisam brincar lá fora, as crianças precisam de atividade física, as crianças precisam de leitura, de escrita, de pintar, elas precisam de outras habilidades, desenvolver outras habilidades que não são somente aquelas que a gente desenvolve com a exposição à tela, né? Então, trocar. Se eu tenho aula de manhã, por exemplo, então à tarde eu fico sem tela. Se eu tenho aula à tarde, de manhã eu vou ficar sem tela e à noite principalmente, né? Porque a tela à noite é muito ruim também. Explica então o que essa exposição provoca, não só no cérebro, mas no desenvolvimento do corpo como um todo. Isso, então o celular, a televisão, eles são aparelhos que emitem luz azul. E essa luz azul, ela prejudica a questão hormonal nossa. Então, quando a gente está cansado, quando a gente vai dormir, nós temos a produção de um hormônio importante chamado melatonina. As pessoas já devem ter ouvido falar sobre ele. Esse hormônio faz com que a nossa adrenalina baixe, que a gente fique mais calmo, nos prepara para o sono. A exposição às telas, então essa luz azul, faz com que a produção desse hormônio pare. E a gente começa a produzir outro hormônio, que é o hormônio que deixa a gente ligado, que é o cortisol. Então, a exposição às telas no período da noite dificulta essa produção de melatonina. Consequentemente, as crianças não dormem o quanto que elas precisam. Ficam agitadas durante a noite, o sono atrapalha, né? Então, aquele soninho que acorda toda hora, né? Então, isso é muito ruim, porque se as crianças elas não têm uma quantidade boa de sono durante a noite, elas têm outros prejuízos, por exemplo, a falta do hormônio do crescimento, que ajuda na memória, no crescimento, né? Então, é muito importante. E essa agitação que você falou um pouquinho, ela já foi percebida pela Sociedade Brasileira de Pediatria quando fizeram esse documento lá em fevereiro. Isso só foi intensificado com a pandemia e essa tela ali o tempo inteiro junto com eles, né? Isso, então esse documento ele veio porque as crianças elas estão viciadas na tecnologia. E agora, como que isso está, né? É essa palavra mesmo, é um vício. É um vício. Inclusive, esse uso exacerbado da tecnologia foi incluído no CID, né? Que é aquele Código Internacional das Doenças. Então, é muito importante os pais ficarem ligados nessa questão de controlar um pouco a exposição às telas e trazer outras possibilidades para as crianças, né?
Ou seja, é só realmente ali organizar o tempo, fazer outras coisas com as crianças, tirar essas crianças de dentro de casa. A gente sabe, estamos numa pandemia, mas com toda a segurança possível, ela ter outra oportunidade ali. Né? Com certeza. Ó, por exemplo, a gente pode usar a internet, sim, mas para pegar um passatempo, talvez para pegar uma história para ler, né? Não na internet, você imprime ali, você tem tantas ideias que a gente pode utilizar. Então tá, e se uma hora a gente procura coisas para fazer e depois vamos fazer essas coisas, né? Então tem muita coisa que dá para a gente utilizar a tecnologia a nosso favor, né? E as crianças, elas precisam de estímulos, né? Muito obrigado, viu, pela participação. Uma coisa que enquanto a Carolina estava falando aqui comigo, eu estava pensando, talvez o André pode responder também. Você lembra de quanto que você escreveu à mão mesmo, sabe? Caneta, lápis, alguma coisa? Eu falo porque raramente eu faço isso. Até as nossas pautas, quando a gente sai para as entrevistas, está tudo no celular. Né? Então, qual foi a última vez que você pegou e escreveu os cringe, né? Os mais velhos, tinha diário e tudo mais. Então, enfim, vamos tentar resgatar alguma coisa aí, né, Andréia? Olha, eu não me lembro o quê, mas esses dias eu precisei escrever algo. E eu pedi desculpa para a pessoa que eu estava escrevendo, porque a minha letra ela tá horrorosa. E isso é falta de treino. Porque a gente já não conhece a própria letra. Nós não estamos escrevendo mais. Né? Horrível, meu L junto com o meu... Tudo não tá eu não conseguia quase que entender. Eu falei, desculpa, que a minha letra tá horrível, que eu não treinei mais escrever. A gente não escreve mais, a gente só digita. Então, algo a se pensar, né? Diários. Eu tinha diário, escrevia diariamente no meu diário, né? Acabou, não existe mais isso. Obrigada, Vitor e a Maria Carolina Lolli, aí, neuropsicopedagoga, para nos ajudar com essa informação e esse alerta, né, para os nossos filhos. Tem um filho de 11 anos, tudo é tecnologia, ainda mais agora, em pandemia, onde as aulas estão digitais, né? Tudo aula digital, tudo aula online, tudo pelo computador. Tem que pensar, tem que pensar.